Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tá. Enquanto vocês vão abrindo, deixa eu chamar o Caio aqui para... Caio, vem cá. Fala aqui o que está acontecendo de novo aí nas redes sociais. Boa noite, queridos. Nós estamos, como diz, antenados com as redes sociais e temos feito algumas reformulações, tanto nas plataformas que a gente já coloca os vídeos, e a gente tem observado algumas tendências que têm acontecido nas mídias. E não sei se você observou, se você tem acompanhado isso, hoje tem se falado muito em podcast. E percebendo isso, a gente começou a ver que algumas demandas de vídeo elas estavam caindo alguns views. E a gente começou a perceber que tem se falado muito sobre podcast. E em cima disso, a gente quer fazer oficialmente o lançamento da plataforma da Comunidade Caminho Vivo, tanto no Spotify quanto no Deezer. Então, as mensagens que estão no YouTube, elas também... aos poucos elas vão ser lançadas também nessas plataformas, e o interessante é que é só o áudio, então você pode estar fazendo qualquer outra atividade e escutando as mensagens. Então, as mensagens que já estão sendo postadas durante a semana, elas vão estar disponíveis também nessas outras duas. Então, você pode assistir no YouTube e tanto escutar no Deezer e no Spotify. Amém? Pode se inscrever, baixem os aplicativos, se você não tem eles no celular, e procure por Caminho Vivo, já vai achar rapidinho os canais. Amém? Obrigado, Caio. Então tá aí, né? Para quem viaja, fica muito tempo dentro do carro, não tem muito o que escutar, ou se faz trabalho manual que não usa tanto a cabeça, você pode ir lá, né? Coloca o foninho de ouvido, né? Vai escutando enquanto você vai trabalhando lá. Então tá, já está ali o texto? Queria ler com você aqui esse texto. Na verdade, é mais a segunda parte ali, mas vamos ler ele todo. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Essa parte. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite gostosa que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado pela chuva que cai e rega, Senhor, o nosso solo. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que está disponível a nós sempre a nos levar à verdade e a comunicar Jesus a nós. Que hoje o Senhor possa encontrar em nós, Senhor, um coração aberto, Senhor, para a semente da Tua palavra, e que essa semente venha gerar frutos a 100 por 1 em nós, Pai, em nome de Jesus. Queremos aprender mais de Ti, Senhor, sairmos daqui, Senhor, edificados, em o nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração. Aí já há umas 2 semanas, conversando com os meus pastores, e depois, semana passada, conversando com os meus líderes, Deus tem incomodado a gente em relação a esse aspecto. Na verdade, é esse princípio chamado oração. E conforme a gente vai entendendo a graça de Deus, a gente vai tendo alguns conflitos no que orar, né? Então, algumas pessoas com o qual eu fui conversando, eu fui percebendo que as pessoas assim, pastor, eu estou entendendo. Se eu estou em Jesus, tudo que Ele tem, eu tenho. Tudo que Ele pode, eu posso. E tudo que Ele é, eu sou. E agora eu fico em um conflito no que orar. Por quê? Porque antes, a minha mentalidade sobre oração, ela estava ligada a uma caixa de desgraças. Então, quando eu falava assim, até às vezes, quando se perguntava para nós qual o seu pedido de oração, já vinha conectado essa questão de que eu teria que buscar um pedido, uma coisa para eu pedir em oração. Então, toda vez que eu me chegava para Deus, eu sempre me chegava como quase que um mendigo de oração. Então, é como se eu me aproximasse de Deus porque eu tenho uma demanda financeira.
Então eu me aproximava de Deus porque eu tenho um conflito familiar. Eu me aproximava de Deus porque eu estou passando por uma crise emocional. Eu me aproximo de Deus porque eu estou com uma demanda física, eu estou com uma enfermidade. Então, tudo que me faz aproximar de Deus está relacionado a mim e nunca relacionado a Ele. É como se Ele perguntasse assim: Fábio, toda vez que você vem a mim por causa de uma demanda sua? Não existe nada em mim que possa te atrair? Você já parou para pensar que Deus pode pensar assim? Sempre quando você vem a mim, você vem por causa de uma demanda sua. Não existe nada em mim, você ainda não descobriu nada em mim que te atrai a mim por causa daquilo que eu sou e não por causa de uma demanda sua? E quando a gente fala sobre a graça, a gente está falando sobre coisas dessa forma. E aí eu entro em um conflito. Hoje nós tivemos a nossa assembleia aqui, apresentamos os números, e quase que em uma pegadinha eu falei assim para o pessoal: sobre o que nós vamos orar? Eu vejo que a igreja ela entra numa crise, eu não sabe o que eu vou orar. Sobre o que ora? O Senhor tem ensinado a gente a não orar sobre coisas de pedra, pau, cimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: Jesus está voltando, querido. Céus e terra passarão. Sabe, como num estrondo, o céu vai pegar fogo, todos os elementos se derreterão. Oi? Sabe, tudo aquilo que você dá mais valor na sua casa, os seus bens, o seu carro, aquela televisãozona que você comprou lá, vai derreter tudo, aleluia. Vai derreter tudo, não tem valor nenhum. E aí a gente se pega pensando: meu Deus, no que eu oro? Porque a nossa mentalidade ela está condicionada a pedir algo que está relacionado à terra. Só que estamos sendo chamados a transcender, a viver além desse tempo que nós estamos vivendo aqui. Estamos sendo convidados, convocados a viver além desse tempo que nós estamos vivendo aqui. Semana passada nós falamos, né, de projetar, viver para frente, sabe? De sonhar, de olhar silhuetas do futuro e perseguir aquelas coisas do futuro. Não se preocupar com o mal que tem amanhã, mas projetar o bem para o dia de amanhã. Agora, a oração da graça, ela muda o conteúdo da nossa oração. Ela muda o conteúdo da nossa oração. Por quê? Porque a graça, ela muda a nossa interioridade. Então, mudando a nossa interioridade, agora mudou o conteúdo da nossa oração. Antes nós nos sentíamos perdidos, nos sentíamos pecadores, carregados. Então, existiam muitas demandas, muitas faltas em nós. Agora, entendendo que em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e que nenhuma condenação há sobre mim. Uma vez que eu me posiciono nisso, agora eu me vejo em um novo problema: o que eu oro? Porque o apóstolo Paulo, ele ensinando a Timóteo, ele fala sobre 3 níveis de oração. Ele fala sobre súplica. O que é a súplica? É assim, é o pedido daquilo que eu peço para Deus, para mim. Faço pedidos para mim. O apóstolo Paulo fala: eu tinha um espinho na carne e pedi 3 vezes para o Senhor. Olha, ele está falando assim: eu exagerei. Pedi 3 vezes para o Senhor tirar de mim, e ele disse que a graça dele me basta. Então quer dizer, ele suplicou, ele pediu algo para ele. O apóstolo Paulo também fala sobre um outro nível de oração. Ele fala sobre intercessão. O que é intercessão? É quando eu oro por alguém que está perdido, é alguém que está nas trevas, alguém que está em pecado e que muitas vezes está vendado, não consegue enxergar o que está passando. Então é como, a gente já escutou muitas vezes, é como se eu entrasse na brecha entre essa pessoa e a ira de Deus e pedisse perdão pelos pecados daquela pessoa diante de Deus. Intercessão. E ele fala sobre um outro nível, chamado exatamente oração. Então ele separa a súplica, pedido, de oração. E separa a oração de intercessão. Só que a gente sabe muito bem o que é intercessão e a gente tem muito claro o que é súplica. Agora, o que é oração?
a gente entra numa crise, porque quase nenhum de nós sabe responder isso com assertividade. Olha só, alguns exemplos de que quando a nossa interioridade muda e que isso faz e leva a gente para uma nova percepção de vida. Não sei se você lembra, profeta Isaías, capítulo 5, ele sai distribuindo profecia para todo mundo. E ele fala o que no capítulo 5? Ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Até que chega o início do capítulo 6. Coloca lá para mim, Isaías 6, verso 1. Olha só o que diz ali. Isaías 6:1 diz assim, ó, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Perceba que ele está tendo uma experiência. Fala comigo. Experiência. Ele está tendo uma experiência espiritual. Ele diz assim, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, a aba do seu manto, de suas vestes, enchia todo o templo. Verso 2. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. 3. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, santo, 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 é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Verso 4. Então, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Pense na experiência espiritual que ele está tendo aqui. 5. Então bradei. O que ele bradou? Lembra que a oração dele no capítulo 5 era ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. E agora ele está tendo uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual com ele. E agora ele se dá conta e ele fala o quê? Ai de mim. Perceba que a interioridade dele mudou a partir de uma experiência e agora o discurso dele também mudou. E ele diz o quê? Ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Só até aí. Só para você ter uma noção de que quando eu tenho uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural, isso muda a minha interioridade, mudando a minha interioridade, vai mudar a minha forma de falar, vai mudar a minha forma de se comunicar. Uma outra experiência que aconteceu foi com o apóstolo Pedro. Ele estava em um determinado lugar chamado Jope, na casa de uns amigos, na hora do almoço mais ou menos, ele fala assim, que Pedro subiu para orar. E diz que ele estava lá orando, e de repente sobreveio-lhe um êxtase. Fala comigo assim, êxtase. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve um momento de oração, quando você vai para um lugar sozinho, e você tem um êxtase? Você já teve um êxtase em oração? Pedro, ele está orando e ele tem um êxtase. E nesse êxtase ele é levado espiritualmente por Jesus a um lugar, e ele começa a ver um lençol subindo e descendo por 3 vezes, cheio de animais ali dentro. E Jesus vem e fala para ele assim, ó, mata e come. Ele fala, não, Senhor, nunca comi coisa pura ou imunda, nunca coloquei na minha boca coisa assim. E Jesus falou para ele, mata e come, não considere comum aquilo que eu santifiquei. E a partir dessa experiência espiritual, agora o apóstolo Pedro, ele começa a entender a salvação de uma forma diferente. Então ele começa, a partir dessa situação, ele vai para um outro lugar e leva a salvação para uma família que é gentia. Então, você percebe que uma experiência sobrenatural muda o interior dele e ele muda o discurso dele. Então a graça, ela faz isso com a gente. A partir do momento que eu tenho uma experiência espiritual, sobrenatural, agora o meu discurso muda, minha forma de falar muda. Agora eu não aponto mais o dedo como Isaías apontava, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Agora, na verdade, quando aparece uma situação, eu falo, ai de mim. Sabe, quando eu vejo alguém em adultério, como esses tempos atrás a gente estava ajudando um casal em adultério,
E eu fiquei pensando assim, por anos, esse casal, eles viveram firmemente no Senhor. E de repente, escorregaram. O que eu fazia antes de entender a graça? Falava, pecador, tá vendo? Agora tem que pagar o preço aí, ó. Agora quando eu vejo situações dessas que eu vou ajudar, eu falo assim, poxa vida, poderia ser eu. Sabe, é outra forma de ver. Eu fico pensando assim, poxa Deus, obrigado porque o Senhor me mostra que eu preciso cuidar melhor da minha família, que eu preciso cuidar melhor da minha casa. Então eu não consigo mais apontar o dedo para as falhas das pessoas quando eu encontro as pessoas nessa situação. A questão, querido, é que a oração eficaz, ela se dá mediante uma posição correta em Deus. Essa posição é um pensamento, é um entendimento de quem eu sou e onde eu estou. Se você for pegar o profeta Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Então ele orava com um pensamento correto dentro da aliança que ele estava. Só que hoje nós, em relação a Daniel, nós não estamos mais na mesma posição que Daniel está. Então hoje, querido, preste atenção nisso. Hoje não existe mais teto de bronze sobre nós, porque existia uma aliança que ele estava lá, uma aliança palestínica. Nós não estamos mais dentro da aliança que Daniel estava. Nós estamos dentro da nova aliança, do pacto da nova aliança, a aliança da graça em Jesus Cristo. Então agora nós não oramos mais de baixo para cima, como Daniel orava. E no tempo dele está tudo certo. Fala assim, nossa, a minha oração está sendo resistida no céu. Mas como assim? Olha só o que diz lá em Efésios 2,6. Efésios 2,6 diz assim, ó: Deus nos ressuscitará. É isso que está escrito ali? O que está escrito ali? Ressuscitou ele ainda vai ressuscitar ou ele já ressuscitou? Então preste atenção. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja de Efésio que isso já aconteceu nos lugares celestiais. Ele diz assim, e Deus já nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos entronizará. É isso que ele está falando? E com ele, um dia, quem sabe, se você se esforçar, você vai se sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia fala? Então nós precisamos nos esforçar para crer na Bíblia, porque ele está dizendo assim, isso já aconteceu. Isso já é fato. Queridos, às vezes uma criança entende mais rápido que a gente uma coisa como essa. Um exemplo, o meu filho, ele fala assim para mim, papai, eu posso ganhar um videogame? Eu falo para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, se você estiver indo bem na escola, estamos aí em setembro, em dezembro, o videogame é teu. Sabe o que ele sai falando? Ele chega na escola e fala assim, ganhei um videogame. Mas cadê o videogame? Não, meu pai já falou que vai dar. É meu já. É meu. Estou indo bem na escola. É meu. Já tenho. A gente não consegue ter essa mentalidade como de uma criança, que é o que Jesus falava. Sabe, sejam como uma criança. Se vocês não forem como uma criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. Porque o reino dos céus se herda como uma criança. Já é, agora, aqui, já, pronto. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Então, de onde eu oro? Eu oro com os meus pés no chão? Ou eu oro dos lugares celestiais ali junto com Jesus? Então a minha oração não é mais de baixo para cima. A minha oração é como? É de lado, lado a lado. Deixa eu te perguntar, você está em Cristo, sim ou não? Você está em Cristo, sim ou não? Cristo está onde agora? Assentado aonde? À direita do Pai. Se você está em Cristo, de onde saem suas orações? Preste atenção, querido, que uma oração eficaz, ela se dá a partir de um entendimento, de uma posição correta. Quando você ora a Deus, querido, você ora como se Deus estivesse lá longe ou como se Deus estivesse aqui dentro? Seja sincero, seja honesto. Quando você ora, Deus, ou você ora assim, Pai, quem está aqui dentro? Como você ora?
Você ora se enxergando nas regiões celestiais, conversando com o Pai? No nome de Jesus? Como você ora? Aliás, você ora? Porque isso é uma das coisas que tem incomodado muita gente. Aqui nessa situação onde Pedro ele vai evangelizar Cornélio, diz que Deus ele estava vendo as esmolas, quer dizer, as ofertas de Cornélio, e também estava escutando as orações dele. Você sabia que Cornélio não era evangélico, não era crente, ele não ia na igreja? E aquilo me chamou a atenção, porque ainda hoje, querido, a gente encontra muita gente distante de Deus, distante da igreja, que ora mais do que gente que está dentro da igreja. Infelizmente isso é de doer o coração. As pessoas não estão orando. Agora, a oração eficaz é a oração de quem? A oração do justo. Volta lá para mim no primeiro texto. Primeiro texto lá de Tiago, para a gente analisar. Tem uma outra versão em NVI, por gentileza? Você sabe passar aí para a NVI? A súplica de uma pessoa, o quê? Justa, é poderosa e eficaz. Então você percebe que não é uma oração de qualquer pessoa. É a oração de quem? De uma pessoa, o quê? Justa. E quem é a pessoa justa? Quem é a pessoa justa? Aquele que foi justificado por Jesus. Não é aquele que se auto-justifica. Não é pelas suas obras que você se justifica, mas aquele que foi justificado por Jesus. Mas Jesus não justificou a todos? Sim. Mas então por que todos não são justificados? Por que todos não andam dessa forma? Por que nem todos que oram têm essa oração eficaz? Sendo que Jesus justificou a todos. Preste atenção nisso, querido. Porque não é suficiente só eu saber que eu sou justificado. É preciso eu entender e viver pela fé nessa verdade 24 horas por dia. Não só na igreja, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, 30 dias por mês, o ano todo. A oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo. Olha só, a oração eficaz, ela tem muito poder. E ela é feita por uma pessoa específica, que é o justo. Então existem muitas orações que não têm nenhuma eficácia e nenhum poder, que são feitas por outras pessoas. Vamos ler lá? Mateus 6, a partir do verso 5. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente hoje. Então preste atenção na batalha espiritual, talvez você possa ter aqui, de perder, se distrair naquilo que eu vou te ensinar, mas eu tenho certeza, querido, talvez você vai sentir um incômodo, mas essa é a minha real intenção mesmo, tá? Mas é porque eu amo você. Olha só o que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui no Sermão do Monte. Ele diz assim, ó, e quando vocês orarem, ele já parte do pressuposto de que você vai fazer isso. Então ele não fica pedindo assim, orem, vamos orar. Sabe, cristão ora, não, ele nem conversa isso. Ele fala assim, ó, quando vocês forem orar, não sejam como quem? Como os hipócritas. Preste atenção, querido, que existe a oração eficaz que é feita por um justo, mas existe a oração, uma outra oração que é feita por quem? Por um hipócrita. Então Jesus ele vai explicar para nós quem que é esse hipócrita. E creia, querido, eu já me vi nesse texto. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por quê? Porque eles gostam de ficar orando em pé. Aonde? Nas sinagogas e nas esquinas. Por quê? A fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua o quê? Plena recompensa. Então, querido, a graça, você vai perceber que ela muda também a nossa geografia de oração. A graça muda a nossa geografia de oração. Por quê?
Porque o hipócrita, ele tem um lugar que ele gosta de orar. Ele tem um lugar onde ele gosta de exercer essa função. E onde que ele gosta de fazer isso? Diante dos teus olhos. Então eu oro aqui na igreja. Por quê? Porque eu, como hipócrita, eu sou movido pelo teu olhar. Então se o teu olhar não estiver em mim, não me move a orar. Porque eu quero uma recompensa. Qual que é a recompensa? Os teus aplausos, quem sabe o teu tapinha nas costas, o teu elogio. Então eu oro aqui, onde vocês estão me vendo. Então num grupo familiar, eu oro no grupo familiar, nos lugares onde as pessoas me veem. Semana retrasada nós tivemos uma palavra aqui maravilhosa do pastor Fábio, falando sobre os 5 pilares de uma igreja saudável, uma igreja forte. E lá falava sobre 5 coisas, das 4 todo mundo vê, e uma ninguém vê. Então das 4 que todo mundo vê, nós temos uma facilidade muito grande de fazer ela acontecer. Que é se reunir nos templos, se reunir nas casas, ter comunhão e partir do pão. E fala assim, oração. Então essas 4 aqui, que é nos reunir no templo, encontrar nas casas, ter tempo de comunhão com os irmãos e comer com os irmãos, é muito fácil. Por quê? Porque está todo mundo vendo o que eu estou fazendo. Agora ele fala assim, o aspecto mais importante, quem sabe, que vai dar base para essa igreja ser forte, para essa igreja ser saudável, é o quê? A oração. Só que a oração ela é feita quando ninguém está vendo. Porque a oração do justo, ela não é igual à oração do hipócrita. A oração do hipócrita é sempre quando tem alguém vendo. Já a oração do justo não. Então olha só, vamos aprender um pouquinho. O hipócrita, querido, ele ora, mas a geografia da oração dele é diante dos olhos dos homens. A boca do hipócrita só se move e é alimentada pelo olhar de alguém. O alvo da oração do hipócrita é quem? Ele mesmo. O hipócrita, ele é o quê? Egoísta. Ele não está pensando na outra vida, ele está pensando em se fazer conhecido como alguém muito espiritual diante dos seus olhos. E creia, querido, creia. Tem uns que são tão bons que conseguem nos enganar. E você pensa assim, nossa, como é um homem de Deus, como é uma mulher de Deus, né? Olha como ora, olha só. Ainda que ore por alguém, o hipócrita, ainda que pela misericórdia e graça de Deus, o outro seja tocado, o outro seja curado, de alguma forma, o hipócrita ele fica com o crédito. Sabe aquele negocinho? Eu consegui imaginar essa frase no momento que eu escrevia isso. Eu fiquei imaginando assim, alguém orando por alguém de cadeira de roda, e essa pessoa da cadeira de roda levanta, né? E todo mundo sai glorificando a Deus, as pessoas levantam a cadeira, e o hipócrita fica assim na frente, assim, foi eu que orei por ele, foi eu que orei por ele. Ele não está nem aí para o cara que se levantou. Esse é o hipócrita, ele está pensando só nele. Ele quer a glória das coisas. Foi eu que fiz, eu que aconteci. Hipócrita. O hipócrita não tem voluntariedade para orar pelo outro. Sabe aquele negócio? Você pode orar por outro. Sabe quando coloca lá no WhatsApp lá? Sabe, querido, estou passando por uma situação difícil. Orem por mim. Jamais. O hipócrita, pode crer, o hipócrita não vai orar. Ele vai pôr a mãozinha lá quando muito. Sabe? Não vai orar. Ele não vai parar o que ele está fazendo. Porque assim, o hipócrita, o fim das orações dele é ele. Só que ninguém está vendo ele orar. Você acha que ele vai orar? Não vai orar. Por quê? Porque é hipócrita. Então ele está no meio da igreja, querido. Ele está junto com as pessoas. Ele gosta de vir. Quem sabe vem até para a liderança. Quem sabe até vem ser um pastor. Quem sabe? Mas ele não gosta de orar porque ele vai pensar assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso orar por essa pessoa, sendo que ela nem está vendo? Hipócrita. Ninguém é beneficiado pela oração do hipócrita, a não ser quem? Ele mesmo. Só ele. Então o hipócrita, olha só, preste atenção. O hipócrita ora. Acredite ou não, querido, o hipócrita ora. Mas ele tem outras motivações, mas ele ora. O hipócrita, ele é espiritualista. Ou seja, ele tem um lugar de oração. Ele gosta de orar em um lugar. O espiritualista é diferente do espiritual. O espiritualista é aquele que quer mostrar a espiritualidade dele para os outros. Ele quer morar na frente das pessoas. Sabe, quando
Não é a vez dele, quer fazer acontecer. E aí se alguém fala assim, parabéns, cara, que oração poderosa. Pronto, você alimentou uma coisa que você não deveria alimentar. Agora ele vai que nem louco para a Bíblia, para achar novas palavras, para poder trazer na hora que ele orar, para ele receber mais aplausos, porque ele está recebendo a sua recompensa. Ele está atrás daquilo. É o que Jesus está ensinando. Olha lá o que Jesus está ensinando. Não sejam como os hipócritas, eles gostam de orar de pé. Aonde? Nas sinagogas. Ele gosta de orar o quê? Aonde? Nas igrejas. Nos lugares de aglomerados de pessoas. Eles gostam de orar nesses lugares. Mas é só lá. Em outro lugar ele não gosta. E nas esquinas também. A fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Qual que é a recompensa dele? Os aplausos à vista das pessoas. Então o hipócrita, querido, ele é um ator. Ele se veste de um personagem porque tem uma pessoa olhando para ele. E ele quer a recompensa dele. Então o hipócrita, ele recebe a recompensa. Qual que é a recompensa dele? O culto dos homens. O aplauso dos homens, o tapinha nas costas dos homens, os elogios dos homens. Então é atrás disso que ele quer. E quando você não faz... Eu orei aqui, o Diogo não veio falar nada para mim. Nossa, eu fiz uma oração tão bonita aqui, cheio do chu, né? O Diogo não falou nada. Olha a oração que eu fiz. Nunca mais vem nessa igreja. Vou em outra que talvez eles me ovacionem e me glorifiquem de pé. Tá, chega de assunto pesado. Qual que é a oração do justo? Verso 6, Mateus 6,6. Jesus diz assim, mas quando você orar, você não vai ser como os hipócritas, mas quando você orar, o que você vai fazer? Vá para o seu quarto e faz o quê? Fecha a sua porta e ore ao seu pai, que está onde? No secreto. Não vai lá no secreto, querido. No lugar secreto. Não. Secreto é o lugar onde ninguém sabe, só você e o seu pai. Sabe, não vai colocar lá no lugar secreto agora. Tudo a gente quer falar para as pessoas, né? Para ver se tem alguma curtida, para ver se tem lá um like, para ver se tem um parabéns, homem de oração. Queridos, de preferência que nem sua família saiba. Ninguém. Amém? Ele diz assim, quando você for orar, vá para o seu quarto, fecha a sua porta e ora seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê no secreto, o que acontece, querido? O seu pai faz o quê? Ele te vê no secreto. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Se nós cremos nisso, por que nós não fazemos, querido? Por que nós inventamos tanta desculpa? Dizemos que temos tantas coisas. Queridos, uma das maiores mentiras que nós temos visto nos dias de hoje é assim, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu oro. E eu acredito que isso é verdade, porque eu também faço. Enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, então eu estou orando. Eu estou orando a Deus. Deixa eu te ensinar para você 3 esferas de oração. Quando nós oramos assim, lavando a louça, varrendo a casa, passando a roupa, dirigindo o carro, né? Fazendo os trabalhos manuais lá que os homens fazem, e tanto faz. Essa oração, ela está sendo dirigida a quem? Fala comigo assim, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco a todo tempo, nos levando e nos guiando a toda a verdade. E se de preferência, ele está sempre nos levando à oração. Quando nós oramos a Jesus, como nós fazemos? Quando nós estamos com o corpo de Cristo. Né? Quando nós estamos com o corpo de Cristo, então agora aqui nós nos reunimos, né? Hoje mesmo, foi uma bênção, nós nos reunimos com 4 pessoas para orar pelo culto. Eu fico muito, muito chateado com isso. Todo dia, todo domingo, na verdade, né? Nós separamos 15 minutos para orar pela celebração. Então eu convido a igreja a vir orar com a gente. Hoje tinha 4 pessoas, eu, minha esposa, o seu Zé e o Everton. Orando ali pela igreja, nós oramos pela celebração. Mas isso é um sinal, querido, de que tem pessoas que
querem, desejam orar com o corpo de Cristo e se relacionar com Jesus em oração. Agora, quando que nós nos reunimos em oração com o Pai? Jesus, ele nos ensina, querido. Com o Pai, você entra no quarto, fecha a porta e o Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então nós temos que nos relacionar com os três, querido, e nós temos a disponibilidade de orar com os três. Só que muitas vezes nós nos escondemos atrás de alguns sofismas, dizendo assim, não, eu não tenho tempo. Tem sim, 5 minutos você tem. Porque não é o tempo, querido, é a qualidade do teu tempo. Sabe que é aquele negócio de você desligar o celular, você tirar, quem sabe até o relógio, sabe, se desligar do mundo, fechar a porta e falar assim, Pai, eu estou aqui contigo. Sabe, é a disposição do teu coração. É muito mais do que um ato religioso. Queridos, às vezes alguma pessoa fala assim, pastor, eu não sei orar, preste atenção em mim aqui, querido, preste atenção em mim aqui. Certa mulher teve um mal súbito no meio da rua e foi levado ao hospital. E lá o médico falou assim, ó, a senhora vai ter que passar 3 dias em observação aqui. Ela falou, 3 dias em observação? Não posso. Eu tenho uma filha com paralisia cerebral na minha casa. Eu preciso ir embora tratar dela. Não, senhora, a senhora não pode levantar, a senhora não pode sair daí. De jeito nenhum a senhora pode sair daqui de dentro do hospital. E ela, né, não tinha como ligar, morava no sítio e tal. E aí veio lá o pessoal da capelania, visitaram ela, oraram por ela. E ela falou assim, o senhor não pode me ajudar? Minha filha está lá e precisa de ajuda, ela não come sozinha, ela não faz nada sozinha, fica deitada na cama, só vegeta. E aí eles falaram assim, ore a Jesus. Ela falou assim, mas quem é Jesus? Eu nem sei quem é Jesus. Não, ore a Jesus, Jesus vai ajudar a senhora. E saíram. Ela falou assim, mas eu nem sei orar. Nem sei orar. Aí eles, na hora que eles estão saindo, eles falam assim, ó, orar a Jesus é como se você conversasse com uma pessoa como eu. Converse com ele. Imagine que ele está aqui, ó, tem uma cadeira ali, ó, imagine que ele está sentado ali. Feche seus olhos, imagine que ele está sentado ali, se comunique com ele e ele vai te ajudar. E quando as pessoas saíram, ela pensou assim, não tem ninguém vendo, né? Não custa nada tentar. Fechou os olhos e falou assim, bom Jesus, o senhor está aí mesmo? Ó, o negócio é o seguinte, eu moro lá na fazenda Santa Rita, no quilômetro 3, e queria pedir uma ajuda para o senhor, se o senhor puder me ajudar. O senhor pegar a circular no centro, o senhor vai até a entrada da fazenda Santa Rita, o senhor desce ali na entrada da fazenda Santa Rita, o senhor anda 3 quilômetros para dentro da estrada de terra, vai ter 2 bifurcações, nas 2 o senhor entra à direita, vai ter uma casinha amarela, mas aquela lá não é a minha casinha não, a minha casinha é a verde, que está atrás da amarela, e tem uma chave que está debaixo do tapete da porta. O senhor pode pegar aquela chave, o senhor entra, e por gentileza, tem lá a comida na geladeira, o senhor esquenta no fogão, e dá lá para minha filha, muito obrigado. Passou-se os 3 dias, ela com aquela agonia dentro dela, não sabia o que acontecia, e foi liberada, deu alta, pegou o ônibus, foi correndo para casa. Chegou lá correndo, levantou o tapete, cadê a chave? Foi abrir a porta não abria. Ela bateu na porta, desesperada, e de repente a porta abre. Quem que abriu? A filha dela em pé, curada, sarada. Ela fala, filha, o que aconteceu? Ela, a senhora não mandou um homem de branco aqui? Ele falou que pegou a circular, desceu no ponto, veio procurando a casa, pegou a chave aqui, fez tudo que a senhora mandou. Aí ele me deu a comida e ficou comigo aqui os 3 dias. Ele foi embora agora há pouco. Então ele orou comigo e eu estou aqui inteira. Ele fez isso porque disse que a senhora tinha pedido para ele. Queridos, às vezes você pega lá o hipócrita, você fala para ele assim, meu irmão, você pode fazer uma oração para nós? Então você está ali conversando com ele, ele está conversando contigo. Aí ele vem, pega o microfone, glorioso e excelso Deus, o Senhor que é imarcessível e cheio de glória, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você fala assim, ei, nunca vi ele falando desse jeito. O que ele está fazendo? Ele está se vestindo de um personagem. Você fala assim, quem que é você, cara? Que cara mais estranho. Aí você fica com medo, né? Deve ser bipolar. Eu quero saber quem é você. E outra, o teu pai, que está no céu, ele sabe exatamente quem é você. Quem que é esse personagem que está falando aí? Agora não, aquela senhorinha lá,
sabe, na maior da simplicidade. Pai, obrigado porque o Senhor me ama. É diferente, né? É diferente. Sabe, não é as palavras bonitas, querido. Ainda que você consiga colocar as palavras bonitas porque é algo natural de você, tudo bem. Agora, você não precisa ficar fazendo isso se isso não é de você. Seja o máximo você possível. Posso ouvir um amém? Então, Jesus, você percebe que ele convoca a pessoa individual para orar. Ele fala assim, mas você quando orar, mas quem? Não é vocês. Ele está falando assim, você. É como se ele soubesse que vai ter um ajuntamento de pessoas, mas que depois desse ajuntamento de pessoas, cada um vai se desmembrar esse corpo e cada parte desse corpo vai para um lugar. E ele está dizendo assim, agora, você, como parte do corpo, eu quero que você faça uma coisa. Você vai entrar dentro do teu quarto, você vai fechar a porta e você vai orar. E você vai orar ao Pai, em secreto. E o Pai, que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Agora preste atenção, na oração do hipócrita, tem uma recompensa. Qual que é a recompensa? O olhar dos outros. Só que na oração do justo também tem uma recompensa, que é o quê? O Pai. Fala comigo assim, o Pai. Qual que é a recompensa que você quer, querido? A recompensa dos homens ou a recompensa do Pai? Olha só. Na oração do justo, querido, Deus é o conteúdo e o alvo das orações. Como que eu oro, querido, na graça? Preste atenção, porque às vezes a pessoa fica perguntando assim, pastor, eu não sei o que orar. Preste atenção, qual que é o conteúdo e o alvo das orações do justo? O próprio Deus, e não eu. Não sou mais eu, preste atenção. A oração não é petição. Pode ser que contenha algum pedido, mas ela não é petição. A oração não é apenas falar com Deus. Muito mais do que isso, oração é ouvir a Deus. Por isso, querido, que eu não acredito que uma pessoa que sai fazendo as coisas, ele pode orar a oração do justo. Consegue entender? Porque você pode falar muito com Deus, mas dificilmente você vai ouvir o que ele realmente quer falar. Se você não parar tudo. A gente sempre está falando assim, querido, que Deus ele não gasta bala à toa. Quando ele vai falar com alguém, querido, é porque essa pessoa, ele vai querer que essa pessoa pare tudo. Pegue, querido, a Bíblia de capa a capa e preste atenção nas vezes que Deus, o Pai, falou com uma pessoa. Todas as vezes, aquela pessoa parou tudo que estava fazendo para falar com o Pai. Não dá para sair falando com o Pai. Não. O Pai, ele quer exclusividade. Eu posso ouvir um amém teu? A oração, querido, não é falar de mim para Deus. A oração, querido, é permitir Deus falar quem Ele é em mim. Queridos, uma das coisas que eu falo aí para os meus pastores, sempre quando eu estou em aflição, sempre quando eu estou, sabe, passando por tribulações, lutas em relacionamento, o que eu faço? Eu vou orar. E queridos, às vezes aquele problema, aquela situação, aquele desafio, ele se parece tão grande diante de mim, e eu começo a orar. Sabe o que Deus fala? As primeiras coisas que Deus fala, Ele começa a falar quem eu sou nele. Quem eu sou nele. E aí os problemas eles vão ficando pequenos, vão ficando pequenos. Os problemas não somem, eles ainda continuam existindo, mas agora eu não vejo mais eles do tamanho que eles são. Porque Deus ele começa a falar quem eu sou diante dos problemas. Por isso a importância, querido, de você aprender a orar. A oração do justo. Quando você escuta Deus falando quem você é nele. Quem está me entendendo? Oração, querido, não é convencer a Deus do que eu quero. Oração não é convencer a Deus daquilo que eu quero. É ser convencido de Deus sobre aquilo que Ele quer. Oração não é convencer a Deus. Queridos, Deus não é meu operário. Eu sou o servo dele, não ele é meu servo. Queridos, e muitas vezes tem pessoas que ficam extremamente frustradas, porque eu pedi para Deus, por que ele não fez? Mas peraí, você tem feito o que ele tem pedido? Porque esse é o contrário, essa é a verdade que precisa ser feita, e precisa ser colocada em prática. Você entregou a sua vida, você morreu para você,
Você se negou a si mesmo, tomou a sua cruz para seguir Jesus. Não foi isso, não foi o contrário que aconteceu. Jesus não se negou para seguir você. Você percebe, querido, que a oração do hipócrita, ela é egoísta. Ele acha que ele é o Deus. É ele que está no centro, é ele que está sentado no trono e que Deus está seguindo ele. E a oração do justo é exatamente o contrário. Ele entendeu, querido, que não quer dizer com ele. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele, não tem nada a ver comigo mais. Então a oração de Jesus, querido, vai ensinar na sequência. A oração que Jesus vai ensinar na sequência pode ser orada pelo justo ou proclamada por um hipócrita. Olha só, Mateus 6:9. No 9, agora. Os dois podem orar essa oração. Só que eu quero te ensinar, querido, como que o hipócrita ora essa oração e como o justo ora essa oração. Porque essa aqui é o pilar central da oração. Os discípulos, querido, andavam com Jesus expulsando demônios, andavam fazendo milagre, e de repente, em dado momento, eles param e falam assim: Jesus, ensina a gente a orar. Pega lá a carta o Evangelho de Lucas, que é escrito cronologicamente, você vai perceber que eles passaram por várias situações sem aprender a orar. Até que eles param assim e falam: peraí, eu preciso aprender a orar. Jesus, ensina a gente a orar. Aí Jesus vai ensinar eles a orar. E aí agora Jesus chega no Sermão do Monte e eles falam assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando o hipócrita ora, preste atenção, querido, o hipócrita ora, ele fala assim: Pai nosso que está bem distante, está lá no céu, santificado seja o teu nome lá no céu onde você está, seja santificado lá. O justo, ele entende o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que o Senhor seja santificado por onde eu andar. Que o Senhor seja santificado através das minhas ações, através das minhas reações, através de cada atitude minha, através de cada resposta minha. Que o Senhor seja santificado, porque eu entendo de que eu estou vestido com uma camisa do reino. E queridos, e por onde eu for, cada movimento brusco que eu der macula o nome de Deus. Quem aqui está me entendendo? É crente? Está agindo assim? É crente, deve para os outros? Não vou não. Como que santifica o nome de Deus? Como é que eu vou santificar um nome que é mais santificado, querido? O nome de Deus já é santificado. Ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já é santificado, mas eu posso macular isso. Como? Vivendo uma vida falsa, vivendo uma vida hipócrita. Então eu venho na igreja, me visto de um personagem, mas fico respondendo grosseiramente pessoas lá fora, não pago as pessoas. Hipocrisia, querido, hipocrisia. Então Jesus ele estava ensinando, querido, muito mais do que uma doutrina de oração, ele estava ensinando um modelo de vida. Sabe, porque o justo ele vai viver de uma forma diferente. Então quando você orar, ora para que isso aconteça na sua vida, para que você seja uma dessas pessoas que santificam o nome de Deus por onde você anda. Continuação, olha só: santificado seja o teu nome. E fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Não é o meu governo que está fazendo. Então eu estou orando para quê? Para que o meu governo se quebre, para que o meu governo acabe, para que a administração das coisas que eu faço, que eu empreendo com a força dos meus braços, ela diminua, e que eu diminua. Para quê? Para que ele cresça, para que o reino dele cresça, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai, não é a minha vontade que prevalece, é a sua vontade que prevalece. Me perdoa por muitas vezes argumentar, sabe, falar, sabe, explicar, para que a minha vontade prevaleça. Estou lembrando de algumas situações aqui, eu fico naquela, falo, não falo. Situações aí. Hoje em dia está sendo distorcido tanto essa questão sobre a graça. E às vezes eu fico até tentando me responsabilizar por causa disso, porque foram pessoas que um dia me escutaram, sabe? Só que as pessoas vão distorcendo a graça e acham que a graça é viver do jeito que quer.
Não, a graça me favorece para viver do jeito que Deus quer. Posso ouvir um amém teu? Sem a graça antes eu não conseguia viver a vontade de Deus. E pela graça de Deus agora eu vivo a vontade de Deus. Eu sempre falo, a graça de Deus me fez um pastor. Agora, para algumas pessoas, a graça de Deus tem enfiado elas mais nas trevas do que antes estavam. Não, mas isso não é graça. Isso pode ser chamado de qualquer coisa, menos graça. Porque o apóstolo Paulo diz em Tito, querido, 2,12, ele fala assim, ó, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ela se manifesta salvadora, ela não se manifesta perdedora. Ensinando o quê? A renunciar às paixões mundanas e às impiedades, para viver nesse presente mundo de forma santa, justa e piedosa. Então, a graça de Deus, ela vai me levar a viver de uma forma correta na presença de Deus. Então, não é que as minhas obras, elas me garantam a salvação, mas as minhas obras, elas confirmam a minha fé que eu tenho na salvação que eu tive. Eu acredito que foi salvo, por isso eu vivo do jeito que vivo. Não é que eu vivo para poder ser salvo, não. Eu entendi que fui salvo, então agora eu vivo dessa forma aqui. O governo de Deus está sobre mim. Não é o meu governo mais, porque as pessoas querem viver na graça, fazendo sempre as mesmas coisas que fizeram. Isso é impossível de acontecer, querido. É o governo de Deus que está sobre ele. Verso 11. Dá-nos hoje o pão de cada dia. É como se ele falasse assim, Senhor, me ajuda a me contentar com aquilo que eu tenho. Sabe, me ajuda a me desfazer das minhas vaidades. A gente estava conversando aqui numa das quartas-feiras, eu até falei assim, querido, se eu fosse o diabo, o que eu faria? Colocaria o máximo de vaidade sobre você. O máximo de vaidade sobre você. E arquitetaria um plano gigantesco para tentar aprisionar a sua vida. Como que eu faria isso? Colocaria desejo sobre você e falaria assim para você assim, você tem um iPhone X? Você tem? Olha lá, ele tem. Olha lá, tem aqui. Você não tem? Ah, não tem. E propaganda, dá-lhe propaganda sobre você para falar, você não tem. Por que você não tem? Eu não tenho crédito, peraí. Tem aqui meus servos na financeira. Envia cartões de crédito para eles lá com limite. Enviou cartões de crédito para ele com limite. Olha só, se eu fosse o diabo, eu com a minha mente pequena, eu estou arquitetando aqui como é que eu vou aprisionar o pastor Fabinho. Aí agora, promoções aí de 36 vezes sem juros, vai lá. Agora você pode. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas você tem crédito aí no cartão que você acabou de ganhar aí, ó. Compra aí. Comprou, aprisionei ele. Ele é meu escravo agora. Por quê? Porque agora ele vai levantar, ele vai se mover, ele vai acordar todo dia para pagar aquilo que ele deve para mim. Dificilmente agora ele vai ter tempo para pensar no reino. Ele vai ter que viver para suprir as vaidades dele. Quem aqui está me entendendo, querido? O que a Bíblia está ensinando aqui, querido, não é o pão, o meu pão, sabe? O meu pão. Isso aqui é o hipócrita, sabe? Deus, aquilo que me sustenta tá bom, porque aquilo que sobejar, eu quero usar para ajudar outras pessoas. Me ajuda, Senhor, a viver com aquilo a me contentar com aquilo que eu tenho. É sobre isso que ele está falando. Verso 12. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Imagine, querido, que um dia nós vamos chegar no céu e essa oração, ela é feita para nós assim. Pai, trata comigo da mesma forma que eu tenho tratado com aqueles que me ofendem. Trata comigo da mesma forma, da mesma maneira. O Senhor trata comigo da mesma maneira com que eu tenho tratado com as pessoas que têm me traído, com as pessoas que têm mentido para mim. Trata comigo da mesma maneira. Por que Jesus está pedindo para a gente fazer esse tipo de oração, querido? Para nos levar a uma leitura interior de nós mesmos e perceber se nós estamos vivendo como hipócritas ou nós estamos vivendo como verdadeiros cristãos ou pequenos cristos.
Porque muitas vezes, querido, nós estamos dentro da igreja e tem pessoas dentro da igreja que falam assim: eu não perdoo ninguém, comigo é uma vez só. Queridos, da mesma maneira que você trata com as pessoas, você será tratado. Será que isso não traz nem um pingo de temor a você? Eu estava falando, não lembro com quem, que existem dois tipos, querido, de perdão. O perdão foi infantil, imaturo, e o perdão já em maturidade. Qual que é o perdão infantil superficial? É aquele perdão que a gente entende assim, ó, o Diogo, ele falhou comigo, o Diogo, ele me ofendeu, e agora eu estou lá todo magoado, todo ofendido. Então, a primeira fase é: Fábio, libere perdão para o Diogo, porque você liberando perdão para ele, você fica livre. Essa é a primeira fase do perdão. Então eu estou pensando em quem nesse perdão? Em mim ou nele? Eu estou pensando em mim. Não estou nem aí pro Diogo. Agora, qual que é a segunda fase do perdão? O Diogo falhou comigo, o Diogo ele me ofendeu. Agora eu preciso liberar perdão pro Diogo. Para quê? Para que o Diogo avance. Para que o Diogo seja bem sucedido. Para que o Diogo seja próspero. As pessoas que falham com você, querido, você libera perdão? E se você libera perdão em qual esfera? Na infantil ou na madura? Porque quando você e eu falhamos com Deus, Ele nos liberou perdão como? Para que eu e você fôssemos bem-sucedidos, prósperos, não foi? Então como é? Você tem vivido perdão? E se você tem vivido perdão, em qual esfera você está vivendo? Só liberando perdão para eu ficar bem? Sabe, eu preciso liberar perdão para ele porque eu ficar segurando isso é como se eu tomasse um copo de veneno esperando o Diogo morrer. Você já viu essa frase? Egoísta, querido, egoísta. É uma liberação de perdão egoísta. Eu não estou nem aí para ele. Esses dias foi um rapaz lá em casa, de uma situação terrível que aconteceu aqui. Ele foi lá em casa para me pedir perdão. Desse jeito aqui. Desse jeito aqui. E eu falo, que bom que está pedindo perdão. Mas podia estar vivendo aqui. E por não estar vivendo aqui, ainda vive uma vida medíocre, ainda vive uma vida dolorosa, ainda vive uma vida cheia de carrapicho, sabe? Triste. Uma realidade, aquela que a gente falou, dolorosa. Poderia estar vivendo aqui. Uma realidade, sabe? Eu libero perdão para você, eu quero que você seja bem sucedido. Querido, ore pelos seus ofensores. Eu posso ouvir um amém? Sabe, as pessoas que mais te machucam, que geralmente são as pessoas bem próximas a você, as pessoas que você coloca mais expectativas, aquelas que falham com você, ore por essas pessoas para que elas sejam bem-sucedidas, ore abençoando a vida dessas pessoas, Pai, que elas vão longe, que elas te encontrem. Você tem conseguido fazer isso? Oração do justo. Verso 13, para encerrar. E não vos deixei cair em tentação. Quando você lê esse texto, querido, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando você ora isso, você ora pensando em quê? Em quem? Pai, me livra de cair em tentação? Livra-me do mal? Ou livra-me do mal que eu posso fazer a alguém? Me livra de cair e levar alguém comigo? Não, pastor, não estou entendendo. Lê o resto do texto que você vai entender. Ele fala assim, ó, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Porque eu estou vestido com um manto do reino de Deus. Se eu caio em tentação e se eu pratico o mal, o que está acontecendo? Eu estou ofendendo o quê? O reino que eu estou carregando, que foi confiado a mim, que foi confiado a você. Quem aqui está me entendendo, querido? Pai, me livra disso para que eu não venha ferir o teu reino. Então não tem nada a ver comigo. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí, querido. Não tem nada a ver comigo, nós precisamos aprender a ler a Bíblia, querido, fora de nós, porque não tem mais nada a ver conosco, querido.
Nós fomos salvos para serem inseridos dentro do reino, para viver por esse reino, não é mais sobre nós. Ainda que a gente usufrua das coisas aqui na terra por um determinado tempo, sabe, não tem mais nada a ver conosco, querido. Ele fala assim, não ande preocupado com as coisas daqui, não ande preocupado com as coisas daqui. Se você buscar o reino e a justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então tudo que eu tenho, tudo que você tem, é tudo coisa que é acrescentado em nós. Não levante, querido, da sua cama buscando as coisas, comida, bebida, vestimenta, sabe, eu preciso comida, bebida, vestimenta, comida, bebida, vestimenta. Não, livra-me, Senhor, dessas tentações. Livra-me, Senhor, de praticar o mal com a vida das pessoas. Por que eu pratico o mal com a vida das pessoas? Por causa do quê? Por causa do egoísmo. Porque eu quero as coisas para mim. Não é justo comigo. Não é justo comigo. É sempre o eu, querido, que está sempre atrapalhando todas as coisas. E aqui Jesus está ensinando assim, ei, ore assim, ó. Vocês, quando forem orar, não ore como os hipócritas. Sabe, porque o hipócrita, o que ele está pensando? Nele, na reputação dele. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Aqui ele está falando assim, não é sobre você. Não é sobre você. Sabe, você quando você for orar, Deus, sabe, me tira dessa tentação. Não deixa eu cair em tentação, livra-me do mal, sabe, porque teu é o reino, o poder e a glória. Eu não quero ferir, não quero macular o teu reino. Sabe, tudo que eu estou fazendo, querido, tudo que você está fazendo, eu quero dizer que não é só dentro da igreja. Quero dizer para você que a menor parte é dentro da igreja. É tudo que você faz fora daqui, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, dentro dos restaurantes, dentro do teu trabalho, querido. A todo tempo, você está carregando o reino. Preste atenção comigo, me vem uma imagem. Imagina você trabalhando no mercado Gug, e você tem uma camiseta do Gug. Todo mundo que entra dentro do Mufato são clientes normais, mas você agora está entrando lá com a camiseta do Gug. Isso chama a atenção dos funcionários, sim ou não? Opa, vamos ver. Aí de repente, você está lá, comendo um chiclete. Queridos, um cliente fazer isso, o funcionário vai lá. Agora, você com a camisa do Gug? Nossa, olha o cara do mercado, cara. Será que ele faz isso lá no mercado dele? Você está entendendo, querido? Você tem uma camisa, você está vestindo uma camisa do reino. Pai, me livra de praticar o mal, me livra, porque outras pessoas podem querer vir ao teu reino e não vão vir por causa das minhas ações, não vão vir por causa das minhas atitudes. Queridos, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Posso falar uma coisa muito séria para você? Posso ou não posso? Se você não está disposto a viver isso, querido, não venha na igreja. Isso é muito sério, querido. Jesus, ele encontrou com um grupo de religiosos e falou assim, vocês, falando para os religiosos, para os hipócritas, vocês percorrem céus e terras atrás de um prosélito, e quando vocês encontram, vocês tornam ele mais 3 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus falando isso. Ele falou assim, vocês não entram no reino de Deus e não deixam ninguém entrar. É como se eles fossem porteiros da agonia. Não deixam as pessoas entrar. Vem na igreja, mas não vivem o que o evangelho está pedindo para viver. Então agora, querido, nós somos chamados a viver uma vida correta. Para quê? Para fazer a oração do justo. Eu preciso viver justamente aquilo que Jesus me proporcionou. Porque, queridos, quando eu vivo corretamente aquilo que Jesus me proporcionou, agora as minhas orações serão eficazes. As minhas orações serão eficazes. Essa oração se faz no secreto. Se eu não oro no quarto, querido, eu vivo em prisão com a igreja. Pois só na igreja eu me sinto em Deus. Preste atenção nisso, querido. A pessoa, ela nunca ora no quarto. Nunca ora no quarto. Então ela precisa vir na igreja. Por quê? Porque daí ela se sente em Deus. Esses dias o meu filho mais novo estava lendo a Bíblia aqui. Falou assim, papai, li um capítulo da Bíblia. Eu falei assim, lindo, no lugar errado. Poxa, pastor, você deveria elogiar ele. Sim, eu deveria elogiar ele, mas também devo ensinar ele. Existem coisas que são feitas nos seus determinados lugares. Não é o lugar de você ler a Bíblia aqui. O lugar de você ler a Bíblia é lá na tua casa. Mas por que você lê a Bíblia aqui? Porque aqui você teve
conectou. Estou com Deus. Você deveria separar um tempo na sua casa para você ler a Bíblia, não para ler a Bíblia aqui. Aqui você vem para fazer outra coisa. Olha só. Se eu não oro, eu quero ir de campanha em campanha. Porque eu quero ser saciado, existe um buraco dentro de mim. Se eu não oro, eu quero ir de igreja em igreja. Se eu não oro, eu quero falar com muitas pessoas da igreja para que elas orem por mim. Se eu não oro, eu quero escutar 10, 15, 20 mensagens no YouTube. Por quê? Porque eu sinto um vazio de Deus e quero tampar esse vazio com paliativos. Então olha só, querido, eu tenho energia para ir na igreja A, na igreja B, na igreja C. E depois, amanhã, eu tenho energia para muitas coisas. Mas eu não tenho energia para fechar a minha porta e orar ao Pai que está em secreto. Não tenho energia para orar ao Pai que está em secreto. Às vezes, querido, eu preciso fazer uma autoanálise e ser sincero comigo mesmo. Minha oração é a oração do justo ou minha oração é a oração do hipócrita? O meu louvor, querido, o meu louvor, ele é o louvor do justo ou é o louvor do hipócrita? Eu escuto louvor só quando eu estou na igreja e quando eu estou em casa eu escuto um pagodão. Justo ou hipócrita? Queridos, isso é para cada um. Para cada um, querido. Não estou aqui querendo tacar pedra em você, não, querido. Estou aqui como mensageiro tentando alertar algumas pessoas. Eu tenho prazer na solitude e desejo escutar a voz de Deus no secreto, ou eu só tenho prazer de ser crente com o povo na igreja? O prazer da oração do hipócrita, querido, é ser visto pelos homens. E a sua recompensa são os aplausos, elogios, os likes, as curtidas. Mas o prazer da oração do justo é ser visto pelo Pai. E a recompensa dele é o próprio Pai. Para a gente encerrar, você pode se colocar em pé. Salmo 46, 10. Salmo 46, 10 diz assim: quem sabe, querido, esse é o texto que mais tem me pegado nesses dias. Toda vez que eu entro em conflito, toda vez que eu entro nos lugares de tribulação, que eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, Deus fala comigo nesse texto aqui, ó. Ele fala assim, ó: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Parem de ficar indo de um lugar para o outro, saibam que eu sou Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Você tem lutado, indo para lá e para cá, e lutado para lá e para cá, preciso resolver, preciso falar, preciso tirar satisfação, comigo não engulo sapo não, vou lá falar mesmo, não sei o quê. Ele fala assim: para de lutar e saibam que eu sou Deus. Não é só parar de lutar. A chamada é: saibam que eu sou Deus. A minha pergunta é: você sabe quem é Deus? E se você sabe quem é Deus, você sabe por quê? Porque alguém te falou? Porque alguém te deu uma informação? Porque alguém te contou uma história? Porque você veio na igreja e eu te falei? Por que você sabe que Deus é Deus? Quero que você faça uma reflexão aí agora. Certa vez Jesus está preso e Pilatos chega para ele e fala assim: é tu o rei dos judeus? Jesus olha para ele e fala assim: essa informação aí que você está falando, ela vem de você mesmo? Ou foram outros que te disseram a meu respeito? O que você sabe de mim vem de uma experiência? Ou foi só uma informação? O que você sabe de Jesus, querido, é uma informação ou é uma experiência que você teve com Ele? Porque se foi uma informação, querido, você corre um sério risco de uma hora você receber uma outra informação melhor. Me entenda bem. Uma outra informação. E de repente Jesus não é mais o seu Senhor. Porque foi só uma informação. Agora, se você tiver uma experiência, pode vir informação de quem for. Estava comentando com o Diogo assim: imagina se o pastor Pio, o pastor Arno, eles começam a pregar uma outra mensagem. Uma outra mensagem. Com o peso que eles têm de entendimento, o peso de pastorado que eles têm, e começam a falar outras coisas para nós. O que iria nos segurar aqui? Se eu começo a pregar para você uma outra coisa, uma coisa nada a ver,
Jesus não é o Filho de Deus, Ele não é o Senhor, o que iria te segurar, querido? E eu começasse a argumentar muito bem as informações, o que iria te segurar onde você deveria ficar? As informações ou a tua experiência? Você ia falar assim, ó, eu sei o que eu vivi, e isso que eu vivi você não consegue tirar de mim. Então é muito bom, querido, as informações, mas você precisa ter as suas experiências com Deus. E hoje, querido, quem sabe Deus, Ele parou o universo só para poder chamar a tua atenção e a minha atenção. Você, quando orar, fecha a porta do teu quarto, porque o teu pai está louquinho para te ver no secreto. E quem sabe, tem muita gente aqui que o pai está com saudade de você no secreto. Porque a única coisa que muita gente tem feito é se aparecer na multidão. Feche os teus olhos lá um pouquinho. Quero que você pense, tenha uma experiência. Romanos 12, 1. Ele diz assim: eu rogo-vos, pois, eu rogo pelo amor de Deus, eu rogo pelas misericórdias divinas, que vocês apresentem os vossos corpos, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Entregue a sua forma racional de pensar, para que você experimente, para que você tenha uma experiência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.